Bom dia, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Se você não me conhece, meu nome é Felipe, hoje eu tenho o privilégio, a responsabilidade de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Obrigado, Fabiano. Eu quero começar lembrando, contando, talvez você não saiba, mas há uma banda famosa brasileira, ou não sei se famosa ou não, conhecida, bem conhecida, aqui no Brasil, que tem uma música chamada Dias Melhores. Quantos aqui conhecem essa música? Uma banda bem conhecida, que tem uma música chamada Dias Melhores. E em todas as estrofes dessa música, um verso se repete. O verso vivemos esperando. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias que não deixaremos para trás. Ou mesmo vivemos esperando dias em que nós seremos melhores, melhores em alguma coisa. Apesar de ser uma música animada e aparentemente carregada de esperança, na expectativa de alguma coisa acontecer, essa música também carrega dentro dela a realidade do coração humano. Ela revela algo profundo da nossa natureza. Vivemos esperando por algo, ansiando por algo, buscando por algo. Talvez, ao invés de apontar para a esperança da chegada, ela revele um desejo profundo em nossos corações, uma natureza humana que anseia, que tem sede de alguma coisa. E até lá, vivemos esperando. E talvez vivamos esperando vazios. Será que existe algo que pode saciar essa sede? Será que existe um alimento verdadeiro que mata essa fome? Será que existe uma água que verdadeiramente mata essa sede, esse anseio? Será que existe um dia, aquele dia, que buscaremos e encontraremos, pediremos e receberemos? Nesse trimestre dedicado ao jejum, ou à fome, nós conversaremos hoje sobre o que pode matar verdadeiramente essa fome. Nós estamos no quarto domingo, na quarta mensagem de uma estação dedicada a crescermos no conhecimento e na prática do jejum. Se você está chegando agora na nossa igreja, nós organizamos as nossas séries de mensagens, os nossos estudos nas comunidades, em estações trimestrais dedicadas a crescermos no conhecimento e na prática de alguma disciplina espiritual, de uma prática do caminho de Jesus, usada pelo Espírito Santo para moldar o nosso coração, transformar o nosso caráter, à imagem e semelhança de Jesus. Nós estamos falando nesse trimestre sobre o jejum, olhando para o jejum. Encerrando hoje a primeira série desse trimestre, a série chamada Nem Só de Pão. O texto que tem nos conduzido nessa série está lá em Mateus, no capítulo 4. Em todos os domingos desse mês nós passamos por ele. Logo após seu batismo, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites e ter fome, Jesus ouve a proposta de Satanás, lá em Mateus 4, verso 3, que diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, e esse é o título da nossa série, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus permanece fiel a despeito da fome, lembrem-se disso, já olhamos para isso ao longo do mês. Ele estava com fome, mas a despeito da fome, apesar da fome, nem só de pão vive o homem. Havia algo em Jesus, havia um tipo de satisfação, um tipo de saciedade em Cristo Jesus, que não estava relacionada ao pão que estava faltando, mas a algo que estava enchendo. Uma satisfação verdadeira, uma saciedade verdadeira. Há algo, queridos, para nós, que verdadeiramente pode matar essa fome. Há algo além do pão, maior que o pão,
o verdadeiro pão que mata a fome. Como diz a música, nós vivemos esperando por algo, buscando por algo, ansiando por algo. Hoje nós olharemos para Jesus, aquilo que pode dar sentido a essa busca, saciar essa fome, matar essa sede. Como temos feito também ao longo desse mês, beberemos da água que mata a sede e comeremos do pão que mata a fome. A minha oração é para que hoje não apenas aprendamos sobre esse pão, mas que possamos experimentar esse pão, comer desse pão e ter essa fome saciada. Para respondermos essa pergunta, o que verdadeiramente mata a fome, para mergulharmos na segunda parte da resposta de Jesus a essa primeira tentação, nós olharemos para um salmo que tem sido importante nos últimos meses, no último ano. Talvez você já tenha ouvido sobre pregações aqui sobre esse salmo, ministrações, sem dúvida, nós cantamos canções sobre esse salmo. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 63. Abra sua Bíblia no Salmo 63. Se você não tem uma Bíblia de papel, o texto vai aparecer nas telas, mas eu quero te encorajar fortemente a trazer a sua Bíblia de papel, a trazer uma caneta, quem sabe um caderninho, quem sabe o próprio planner aqui da igreja, que você pode anotar os sermões, enfim. Abra sua Bíblia, Salmo 63, nós leremos inicialmente do verso 1 ao verso 5. Amém? Amém? Amém. Agora sim, ó. Amém. Vamos nessa. A palavra de Deus diz assim. Antes de lermos, essa é uma oração de Davi, ok? Lê esse texto como uma oração. Esse texto é uma oração. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi quando ele estava no deserto de Judá. Provavelmente foi escrito quando ele estava fugindo da revolta de Absalão, descrita em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 17. Depois você pode ler com calma esse trecho, a revolta de Absalão, filho de Davi. Depois de preparar a conspiração por aproximadamente 4 anos, conseguindo um grande número de seguidores, Absalão parte em direção a Jerusalém para tomar o trono de seu pai, para tomar o trono de Davi. E ao saber disso, Davi foge em meio ao lamento, à tristeza e à dor. Nós lemos isso no verso 14 de 2 Samuel 15. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará a espada todos na cidade. No verso 23 diz: todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. E no capítulo seguinte, no capítulo 16, verso 14, mostra como eles chegaram lá. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. O contexto desse salmo, este salmo é escrito em um ambiente em que havia medo, choro e exaustão. Angústia, fuga, choro, dor, lamento. Ao comparar sua condição a uma terra seca, exausta e sem água, como vemos no versículo 1,
Davi não estava falando de uma situação hipotética. Davi não estava apenas usando uma ilustração, uma estética bonita para representar. Davi estava nessa terra seca, exausta e sem água. Ele estava olhando para a terra seca, exausta e sem água. Ele estava nela, pisando em seu solo árido, ressequido, pobre de vida, entre a região montanhosa de Judá e o Mar Morto. É possível que não tivesse se referindo apenas à representação de uma terra seca, exausta e sem água, mas ele mesmo estivesse experimentando a falta da água e do pão. Esse é o contexto que Davi escreveu esse salmo. Nós olharemos para 3 coisas nesses 5 versículos, ou na verdade até um pouquinho mais, nos 6 versículos mais para frente. E a primeira coisa que nós olharemos é a sede. No verso 1, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Davi inicia a sua oração anunciando que tem sede de Deus. Toda a estrutura do primeiro verso denota um anseio extremo, um anseio visceral, um anseio desesperado pela presença de Deus. Davi anseia por Deus com toda a sua alma. A palavra aqui traduzida como alma é a palavra hebraica nefesh, que se refere à integralidade do ser, uma palavra que pode ser traduzida como garganta ou até mesmo como desejo, anseio. E se refere a todo o ser de Davi. Davi anseia por Deus não apenas internamente ou não apenas externamente, mas cada célula do seu corpo, cada respiração, cada palavra da sua boca, cada parte do seu organismo, cada fio de cabelos, tenha muito ou tenha pouco, tudo o que existe em Davi ansiava pela presença de Deus. Em um contexto extremamente adverso, no meio de uma perseguição que lhe podia custar a própria vida, em um deserto árido, a sede de Davi não era por água ou por comida, não era pelo seu palácio, não era pelo poder. Davi ansiava pela presença de Deus. Davi não diz ter saudade e se lembrar com alegria do seu quarto ou do seu travesseiro fofinho, da sua cama, mas ansiar profundamente e primariamente por voltar ao santuário, o local em que no Antigo Testamento, o céu tocava a terra. A presença gloriosa de Deus se manifestava no meio do seu povo. Davi tinha sede. E poderia ansiar por água, ter sede de pão. Mas Davi tinha sede da presença de Deus. Davi tinha sede. Davi não retrata aqui apenas a condição do seu coração. Essa não é a condição apenas do coração de Davi. A sede é a condição do coração de toda a humanidade. Queridos, todos nós temos sede. Strahan Coleman diz: ser humano é ter sede. Ter sede de tornar completo o que parece tão incompleto dentro de nós. A sede é uma condição da nossa natureza humana. A sede não é uma condição pós-queda. A sede não é um defeito de fabricação. A sede não é uma consequência do pecado. Ele não surgiu com o pecado, ele já existia antes. O problema do pecado não foi o surgimento da sede, mas a tentativa de sanar essa sede à parte de Deus. A sede já existia. A sede vem na nossa configuração de fábrica. Desejos menores, desejos por água para matar a sede, por comida para matar a fome, desejo por relacionamentos. Quando Deus cria o homem, olha para o homem e diz:
que sozinho estava incompleto, afinal de contas havia sido criado à imagem e semelhança de um Deus relacional. Havia sede por relacionamento. Essas sedes menores existem em nós e sempre existiram em nós para nos conduzir a Deus, para nos lembrar da dependência dEle. A fome deveria nos conduzir a um Deus que proveu o alimento, que deu todas as árvores do jardim para serem desfrutadas, a não ser uma, que colocou a árvore da vida à disposição. As sedes menores devem nos conduzir ao Deus que continuou provendo. E quando o seu povo teve fome, enviou o maná, e quando o seu povo teve sede, fez água jorrar da rocha. Há um Deus que continua alimentando seus filhos e filhas até hoje. A sede, a fome, o desejo por segurança, por afeto, deveriam nos conduzir a esse Deus, que faz a água jorrar da rocha, que envia o maná, que é o nosso castelo forte, que diz que estaria conosco até o fim dos tempos. Os desejos menores são apenas ladrilhos que nos conduzem no caminho da experiência da presença com Deus, que nos revelam a necessidade desse Deus. É um verdadeiro anseio do nosso coração, o próprio Deus, o relacionamento com Ele, a presença dEle. Talvez você olhe ao redor e pense que as coisas parecem não funcionar tão bem assim. Porque encontramos uma primeira barreira, um primeiro problema. Parece que vivemos tentando matar essa sede, essa é a característica do mundo, essa é a característica pós-queda. Vivemos tentando matar essa sede à parte de Deus, a parte do que Ele estabeleceu para saciar essa sede. Esse também foi o problema lá no início. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 15 e 16, o início da queda, o relato da queda, ao lermos que Eva olhou para o fruto, aquele fruto que era, na verdade, ali, Eva estava sendo tentada, não deveria comer, e diz que ela teve desejo, ele era desejável para se obter entendimento, ele era atraente aos olhos. O problema não era atração, o problema não era ser desejável, era que Eva deveria se sentir atraída pela beleza de Deus. Eva deveria sentir um desejo de encontrar conhecimento, sabedoria na presença de Deus, mas ela mudou o seu foco. O problema não era o anseio, o problema era buscar o anseio à parte de Deus, longe de Deus. Também nós hoje, muitas vezes, por conta do pecado, nos tornamos cegos para o verdadeiro anseio das nossas almas. E acreditamos que os desejos menores, quando satisfeitos, nos tornarão felizes, matarão a nossa fome. A amarga ilusão, essa ilusão não é nem doce. Amarga ilusão. Ao invés de caminharmos no caminho do que verdadeiramente pode saciar, nos tornamos escravos dos nossos desejos desordenados, tentando matar a fome naquilo que só causa mais fome. O primeiro erro ao lidar com os nossos desejos é estabelecê-los como nosso Deus. É nos escravizarmos diante desses desejos. E sim, esse é o padrão do mundo. Havia uma musiquinha que eu não vou cantar, mas é uma propaganda de uma rede de fast food que diz: o que faz você feliz? Um quarteirão me faz feliz. Não era isso que eu ia falar. Mas faz, né? Talvez esse seja o problema. Me perdi. Vivemos um mundo que nos diz: busque o que te faz feliz a todo custo. Sem, muitas vezes, nos lembrar que nada dessas pequenas coisas pode nos fazer verdadeiramente felizes.
Nada dessas pequenas coisas pode nos dar verdadeira satisfação. Essa satisfação é encontrada em apenas um lugar. Mas, queridos, mesmo dentro da igreja, podemos olhar e enfrentar outros dois erros ao lidarmos com o anseio de nossas almas. O primeiro desses erros que muitas vezes enfrentamos aqui é negar a existência da sede. Achamos que a maturidade da vida cristã é não ter sede, nos tornarmos cada vez mais frios, austeros, não sentir sede. Pouca sede ou pouca fome do que quer que seja. Mas isso não é maturidade. Basta olharmos para Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus trino que deseja e tem o seu desejo satisfeito dentro da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo servindo um ao outro, glorificando um ao outro, amando um ao outro e sendo satisfeitos uns nos outros. O Pai ama o Filho ama e glorifica o Pai, o Espírito ama e glorifica o Pai e o Filho. Pastor Tim Keller diz, é algo sublime. É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo derramam amor, júbilo e adoração uns pelos outros, cada qual servindo o outro. Eles procuram infinitamente a glória uns dos outros e assim Deus é infinitamente feliz. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, de um Deus que anseia, mas nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus e convidados por Deus, feitos por Deus, para participar desse relacionamento, para tomar parte dessa dança. Não por alguma necessidade ou carência de Deus. Não porque Deus estava incompleto. Não porque Deus precisava, mas porque Deus desejou. Pela sua própria vontade, não forçado, não instruído por ninguém. Deus escolheu nos criar para compartilhar conosco da sua glória, da sua presença. Uau! Talvez isso, e eu confesso, parece abstrato demais, parece complexo demais. Basta olharmos para Jesus. Jesus ora pelos seus discípulos dizendo, Pai, como Tu estás em mim, eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Uau! Jesus está orando a Deus, o Filho falando ao Pai, Senhor, como eu estou em Ti, que eles estejam em nós, deles a glória. Compartilhei da glória que me deste. Isso é maravilhoso, irmãos. Um Deus que deseja compartilhar da sua vida, sua zoe, com criaturas como eu e você. Um Deus que nas palavras de Agostinho, deseja que nós o desejemos. Já pensou nisso? Quão fascinante é essa informação. E mais uma vez, se ainda é abstrato demais, veja o que Jesus disse, lemos isso na semana passada com o pastor Pedro. Lucas 22, verso 15, Jesus dizendo, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus, o verbo que se fez carne, mas também o ser humano perfeito, sem pecado, desejou. Queridos, o anseio, o desejo não é fruto do pecado. Olhemos para Cristo e vejamos, seu desejo não era apenas de comida ou bebida. Não era um desejo ansioso de um ano depois da última Páscoa, né? Como se fosse assim, já tem um ano que foi a Páscoa, eu quero comer de novo, igual a gente com ovo de Páscoa. Não era esse. Não era o anseio por uma refeição depois de 3 anos de ministério, como se fosse a cerimônia de formatura. Já foi numa cerimônia de colação de graus, 3 anos aguentando o ensino médio. Se você está no ensino médio é uma bênção, estude, se esforce. 3 anos suportando as aflições para a colação de grau.
4 anos numa faculdade, às vezes 6, 7, 8. Enfim, não era isso. Não era sequer um anseio pela realização de uma vida de 30 e poucos anos. Jesus desejou ansiosamente aquele momento, por ele ter sido planejado na eternidade, antes da fundação do mundo, como o apóstolo Pedro vai nos dizer. O momento em que o desejo de Deus de compartilhar a sua vida com a sua criação estava sendo consumado. O pão e o vinho eram o corpo e o sangue, moído e derramado para o perdão dos pecados, para nos reconciliar com Ele, para que a vida dele pudesse nos alcançar e nos habitar, e o seu desejo de partilhar conosco a glória dele pudesse começar a ser consumado. Deus desejou por esse momento, foi da vontade de Deus. Mais uma vez, não foi carência, não foi necessidade, Ele fez isso por uma vontade livre. Strachan Coleman diz: toda essa sede que habita nossas almas é sua marca, sua canção. Se quisermos responder à pergunta de por que temos essa sede, porque vivemos em um mundo tão baseado na busca pela satisfação e não apenas para uma vida funcional, temos que olhar em direção à eternidade. Então, ao olharmos para a sede, o caminho não é idolatrar a sede e matá-la a todo custo, afinal de contas, já descobrimos que por conta da queda, o nosso sensor, o nosso radar, aonde matamos essa sede, ficou meio perturbado. O nosso sensor estragou. Entendemos também que não faz sentido negarmos a sede. Se olharmos para o que o apóstolo Paulo diz à igreja da Galácia, ele não diz: vocês agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, não têm mais sede. Ele diz: aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram os desejos, as paixões da carne. Não é negar a existência, é levar para a cruz. Não é negar a existência, é levar para onde pode ser saciado, reorientado. Mas o segundo erro, ou o terceiro erro, é inverter a ordem. É tornar os desejos menores grandes demais e viver em função deles. E atenção, parece muito com o primeiro erro, né? Mas esse aqui é específico para nós, que vivemos na igreja e no relacionamento com Deus. Ouvimos isso do pastor Alex na segunda mensagem. Quando os desejos menores se tornam grandes demais, nós passamos a nos relacionar com Deus apenas na tentativa de satisfazer esses desejos. Jejuamos, por exemplo, para que Deus nos dê algo. Nos relacionamos com Deus na expectativa de recebermos algo. Queridos, essa também não é a forma de nós lidarmos com esses desejos. A fome e a sede devem nos conduzir a Deus, não para que Ele nos dê aquilo que nós queremos, mas para que encontremos nele verdadeira satisfação. Para que tenhamos esses desejos, essas sedes reorganizadas, reorientadas. Ele é um bom pai, Ele alimenta seus filhos. Quando o povo teve fome, Deus enviou o maná. Quando o povo teve sede, Deus fez a água jorrar da rocha. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Está tudo bem, a gente pode orar até mesmo por uma vaga no estacionamento. Mas, meus queridos, nenhuma dessas coisas é capaz de trazer verdadeira satisfação. Quando oramos, Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, não podemos ter a expectativa de que é esse pão que matará verdadeiramente a nossa fome, mas é o relacionamento com Deus, aquele a quem oramos, que matará verdadeiramente essa fome. Se não entendermos isso, viveremos esperando o dia em que seremos, por fim, felizes. Quem sabe? Enquanto ainda permanecemos vazios, com fome e sede do que nem sabemos. Pior, se não entendermos isso, gastaremos a nossa vida buscando por uma água que não mata a sede e por um pão que não mata a fome. A sede é o motor que nos impulsiona a buscar. Se não entendermos aonde ela pode ser satisfeita, passaremos a vida moldada por uma busca
que não faz sentido. Essa é a segunda coisa que nós vamos olhar hoje, a busca. Diante da sede da sua presença, diante da sede da presença de Deus, Davi diz que o busca intensamente. O termo aqui traduzido como busca, ou busca intensamente, esse conjunto de palavras, é o termo hebraico shaher, que não é o termo traduzido ou usualmente no contexto de adoração. Na verdade, o termo se refere a uma busca diligente e primária. Em algumas traduções, em algumas versões, você pode ler: eu te busco logo no amanhecer, eu te busco logo no romper do dia. Isso não se refere a um horário, afinal de contas, Davi diz que busca também na vigília da noite. Isso se refere à primazia, à busca principal, à primeira busca. Uma busca primária, busca mais importante. Se a sede de Davi acima de qualquer outra coisa, com toda a sua força, em cada parte do seu corpo, em cada célula do seu corpo, é a presença de Deus. Sua vida é marcada por uma busca por essa presença. Até mesmo quando se deita para dormir, seu pensamento está em Deus, diz Davi no verso 6 desse salmo. Ele diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. O verbo pensar é o mesmo verbo traduzido como meditar. Se refere a manter diante dos seus olhos, ou dos olhos da sua mente. Se refere a manter vivo o tempo todo, aqui, na sua mente, aquele pensamento. Um pensamento constante. Vocês percebem como sede, busca e meditação, eu estou botando agora meditação como aspas, aquilo que se mantém diante da sua mente, tem tudo a ver, estão diretamente relacionados. O que ocupa a sua cabeça, queridos, o que ocupa a sua agenda, revelam muito da sede do seu coração. Eu vou repetir: o que ocupa a sua cabeça e o que ocupa a sua agenda, revelam muito da sede do seu coração, do nosso coração. Quando você fecha os olhos à noite, o que ocupa a sua mente? O que tira o seu sono? Quando você está dirigindo o seu carro ou no transporte público, quando você para num sinal e não tem nada para pensar, o que vem à sua mente? No que você está meditando? Talvez sua agenda e sua meditação revelem uma sede por poder, por influência, por dinheiro, por valorização, por reconhecimento. Muitas dessas sedes, inclusive genuínas. Talvez a forma como você lida com o seu trabalho, com os seus colegas, com os seus relacionamentos interpessoais, revelem a sede do seu coração. Talvez, irmãos, a sua promiscuidade sexual, a nossa impureza, a nossa falta de domínio próprio, revelem o que verdadeiramente ansiamos. O que o seu feed do Instagram diz sobre a sede do seu coração? O que as suas horas gastas no YouTube dizem sobre a sede do seu coração? Pergunte a si mesmo: o que eu estou buscando e o que isso revela sobre a sede do meu coração? Eu quero te dar 30 segundos para se fazer essa pergunta. O que eu estou buscando? E o que isso revela sobre a sede do meu coração? Será que estou buscando ter mais poder, influência, dinheiro, prazer, reconhecimento? Uma vida autocentrada, uma satisfação pessoal que promete trazer alegria, mas que não chega nunca. E assim vivemos esperando, mas correndo atrás do vento. Vivemos, como o pastor Pedro nos disse na semana passada,
comendo pedras na esperança de que se transformem em pães. Mas quando fazemos isso, o que estamos fazendo de fato é caminhar para a morte por inanição. Enquanto comemos pedras na esperança de que se transformem em pães, continuamos caminhando no caminho da morte por inanição, por desnutrição, nos alimentando de tudo o que o mundo nos dá, enquanto definhamos por dentro, em um vazio terrível, com cheiro de morte, com cheiro de putrefação. Mais uma vez, eu tenho citado bastante ele, Strahan Coleman, que escreveu um livro recente chamado exatamente nesse tema, né? Um livro em inglês que fala sobre sede. Ele diz: há uma parte em nós que sabe que tudo o mais não nos satisfaz. Sabe que o anseio da alma não pode ser satisfeito por nada que este mundo tenha a oferecer, apesar dos melhores esforços do mundo para nos convencer disso. A nossa vida é marcada pela busca por algo que mata a sede. Estamos tendo essa sede saciada? Queridos, não é essa a vida que Deus tem para nós. Nossa busca está errada, nossa bússola parece que está estragada. Parece que nós andamos em círculos, andamos com o coração inquieto, mais uma vez nas palavras de Agostinho. Pior, andamos como um cachorro atrás do rabo, rodando, na esperança de encontrar alguma migalha de satisfação, alguma migalha de alegria. Vivemos esperando um dia que parece nunca chegar. Vivemos correndo atrás de coisas que parecem nunca nos alimentar. Mas eu quero te dizer, nós não precisamos mais viver esperando esse dia. Porque esse dia já aconteceu. O pão da vida se ofereceu. Ele está disponível e nós podemos comê-lo. Há um pão que mata a fome e ele está disponível para mim e para você. Há um pão que sacia a fome. Há um relacionamento que sacia o anseio mais profundo do nosso coração. Há uma água que mata a sede, que nos resseca por dentro e nos dá uma nova vida. Jesus é o pão da vida que mata essa fome. No capítulo 6 do Evangelho de João, depois de multiplicar pães e peixes e alimentar milhares de pessoas, atenção, isso aqui é muito importante. Eu vou repetir esse início, essa explicação do capítulo 6. Nós estamos em um tempo voltado para o jejum. Nós queremos matar as sedes menores para termos de fato a sede por aquilo que satisfaz. Mas o problema não é a comida. O problema é o nosso coração. Queremos jejuar não porque a comida é má, mas porque o nosso coração precisa ser reorientado para aquilo que verdadeiramente mata a fome. Como eu disse, Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Jesus, no início do capítulo 6 do Evangelho de João, multiplica pães e peixes e alimenta milhares de pessoas. Mas ao ser seguido pela multidão que queria mais comida, Jesus diz que aquilo que eles estavam buscando não matava a fome. Aquele pão, aquele peixe, não era suficiente para matar a fome. No verso 35 ele diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É claro que essa informação não é uma informação tão fácil de absorver num primeiro momento. Mas depois de uma pequena confusão, Jesus continua explicando, e uma confusão não sua, daqueles que estavam ouvindo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto e morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Jesus deixa claro que nem mesmo o maná que desceu do céu foi capaz de matar a verdadeira fome. Mesmo aqueles que comeram o maná morreram. Mas todo aquele que come do pão da vida, Jesus Cristo, desfruta de uma vida invadida pela eternidade. A vida do próprio Deus, o Espírito Santo em nós, uma vida verdadeiramente satisfeita. Saciedade verdadeira. E assim nós terminamos a nossa mensagem, olhando para essa saciedade. Davi diz a partir do verso 3, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. E no verso 5, um verso crucial para o nosso entendimento. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Na presença de Deus, Davi encontra satisfação genuína, como se estivesse em um rico banquete. Queridos, vocês se lembram do contexto desse salmo? Ele não estava. Onde ele estava? No deserto. Ele não estava diante de um rico banquete. Davi estava no deserto. Ele conhecia, sim, um rico banquete. Ele sabia do que estava falando. Um exemplo ruim que eu queria dar, e ele é ruim, eu já aviso. Estarei feliz como se eu estivesse passeando em Roma. Eu nunca fui para Roma. Eu não sei. Davi conhecia um rico banquete. E ele diz, a minha alma ficará satisfeita como se estivesse em um rico banquete. Ele sabia do que estava falando. A satisfação disponível na presença de Deus, irmãos, não é circunstancial. Ele ainda não havia restituído seu trono, seu palácio, seus banquetes, sua cidade. Davi continuava no deserto. A terra seca continuava seca, árida. Mas no deserto, cheio da presença de Deus, Davi diz ser possível encontrar satisfação como se estivesse em um rico banquete. Queridos, a satisfação, a saciedade, não é circunstancial. Ela não tem a ver com banquete. Ela não tem a ver com o pão e com a água. Ela tem a ver com Cristo Jesus. A presença de Deus. A água que mata a sede e o pão que mata a fome. Nós aprendemos com Paulo que na prisão, cheio da presença de Deus, é possível encontrar satisfação como em um rico banquete. Irmãos, na UTI, cheio da presença de Deus, é possível encontrar satisfação como em um rico banquete. No luto, na perda, cheio da presença de Deus, é impossível encontrar, é possível. Eu falei impossível nos outros também? Não? É possível, amém? Amém. No luto, é possível encontrar satisfação como em um rico banquete. A satisfação na presença de Deus depende apenas de uma coisa: a presença de Deus. Muitas vezes nós associamos essa satisfação com coisas materiais. Quando eu tiver, quando chegar, quando tal coisa acontecer, vivemos esperando um dia. Mas irmãos, Ele já veio, Ele já se ofereceu. O pão que mata a fome está servido. Aleluia! Isso não significa que o deserto vai deixar de ser seco e árido. Isso não significa que o luto não vai doer. Isso não significa que a luta contra a doença não será árdua. E muitas vezes vai parecer impossível. Mas que em todas estas coisas, no luto, na dor, na doença, no deserto, encontraremos
o alimento da sua presença a nos saciar, a nos encher, a nos fortalecer, a nos sustentar, para que possamos passar pelo que quer que seja, até o dia em que a dor acabará, porque haverá esse dia. Haverá o dia em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, toda dor cessará, mas até lá, é possível experimentar a satisfação, a saciedade da sua presença, porque Ele já veio, Ele derramou do seu Espírito, Ele prometeu estar conosco. Para Davi, o amor de Deus, encontrado em sua presença, é melhor do que a própria vida. No deserto, ele encontra júbilo. Richard Foster diz: quando entro na vida com Deus, essa não é mais a minha vida, é a vida de Cristo, da qual tenho o privilégio de me tornar um participante. É um amor que excede em muito a experiência da própria vida. Eu concluo olhando para como podemos experimentar tamanha satisfação. Como podemos comer o pão da vida? No mundo, o padrão da busca por matar a própria sede é a autossatisfação. É querer se encher cada vez mais, seja do que for, seja do que você pensar que pode matar essa sede. Mas na proposta de Cristo, no caminho de Jesus, nós encontramos verdadeira vida ao nos entregarmos, ao nos esvaziarmos. Se fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino e precisamos olhar para Ele para entender o verdadeiro desejo, a verdadeira sede, também precisamos olhar para Deus e entender a forma de saciar essa verdadeira sede. Um Deus que se entrega mutuamente na Trindade. O Filho, Jesus, que se entregou na cruz. Querido, se a sua sede deriva de Deus, a forma de satisfazê-la também deve derivar. O nosso Deus é um Deus que se doa. Olha essa frase do C.S. Lewis, olha que surpreendente, que fantástico. Ele diz: quando Jesus se sacrificou por nós, realizou no clima indômito de suas províncias mais distantes, aquilo que desde toda a eternidade havia feito em casa com glória e alegria. Ao se entregar na cruz do Calvário, ao entregar a sua própria vida, ao verter o seu próprio sangue, Cristo Jesus fez aquilo que na verdade fez por toda a eternidade na relação Pai, Filho e Espírito Santo. Se entregou, se doou. Criados à sua imagem e semelhança, encontramos satisfação não ao acumularmos, mas ao nos entregarmos a Deus e vivermos para a sua glória. Se buscarmos a felicidade mais do que a Deus, não teremos essa felicidade e também não teremos a Deus. Mas se procurarmos servir a Deus, nos entregar a Deus, mais do que buscamos a felicidade, nos encontraremos com Deus e com a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Esse é o convite de Jesus. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. Talvez hoje seja dia de se entregar. Encontrar verdadeira satisfação, verdadeira alegria, comer do pão da vida de Cristo Jesus, que se entregou para nos dar vida.
Talvez hoje seja dia de parar de correr inquieto na tentativa de matar a sede e se encontrar com o pão da vida que vai matar verdadeiramente essa sede. Hoje é dia de render seus desejos menores. Aquele que pode saciar o desejo mais profundo da minha e da sua alma. Fazemos isso tomando a cruz, levando para a cruz esses desejos desordenados e experimentando da presença dele que nos enche com verdadeira vida. Dane Ortland diz: tomar a cruz é tomar a alegria. Alegria dolorosa, mas alegria verdadeira. Pois tomar a cruz é caminhar com quem, em grande amor, carregou a cruz suprema em nosso lugar. Tenha a alegria como alvo e você a perderá. Tenha Cristo como alvo em seu chamado para carregar a cruz e você o encontrará. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós cantaremos uma canção nesse momento, que é uma oração. Eu quero te convidar a ser a sua oração. Talvez encarar a sede que você tem tentado matar e crucificá-la na cruz com Jesus. E dizer: Senhor, eu desejo o Senhor mais que tudo. Talvez seja a primeira vez que você vai fazer essa oração. Esse é um excelente momento para fazer. Senhor, eu desejo o Senhor. Se você não souber o que orar, ore a música. Ore a oração de Davi. Senhor, eu te busco intensamente. Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Senhor, todo o meu ser anseia por Ti. Cada célula do meu corpo anseia pela Sua presença. Se entregue à presença desse Deus que se entregou para nos dar vida. Vamos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.